Toda vez esqueço, é porque o dia todo eu não dou aula gravando, só aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente falou na última aula que uma função é uma fórmula que serve para você relacionar quantidades de coisas diferentes, de objetos diferentes, de grandezas distintas. E essa relação é escrita em forma de fórmula, como eu estava dizendo, onde de um lado eu vou ter um cara que é dependente e o outro que é independente, ou seja, um depende do outro. Esse cara aqui, que é o y, ou f de x, vai depender do x. E aí, essas fórmulas podem ser várias. E aí, o que a gente viu na última aula foi a função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, que utiliza um polinômio do primeiro grau. Então, f de x igual a ax mais b. Aí, para relembrar, a gente falou que o gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico, é uma reta, não era isso? Era uma reta que podia ser crescente ou decrescente. Eu mostrei o GeoGebra para vocês lá. E tá aí, tudo certo. Bom, agora a gente vai falar sobre função do segundo grau. Função polinomial do segundo grau. Ok? Vem aqui, ó. Função do segundo grau. Só que quando eu falo função do segundo grau, eu tenho que falar primeiro da equação do segundo grau. Equação do segundo grau. O que significa isso? Significa que o x, o maior expoente que vai estar no x é o 2. Então, uma equação do segundo grau, ela tem esse formato mais ou menos aqui, ó. Ax ao quadrado, não é isso? Mais bx mais c igual a zero. Por que é que se chama equação? Porque eu tenho uma igualdade, equidade, ó, equação. Então, tem alguma coisa que é igual a outra. Isso que é uma equação. Nesse caso, a equação do segundo grau sempre vai ser, o resultado sempre tem que ser igual a zero. Por quê? Porque você resolver uma equação do segundo grau é você encontrar números que quando você coloca aqui e aqui, toda essa conta dá zero. Então, aquela conta toda, aquela contaiada toda que você faz para descobrir aquela delta, Bhaskara, essas coisas, a fórmula de Bhaskara que não é de Bhaskara, você faz aquilo tudo para descobrir pelo menos dois números, ou nenhum número, às vezes tem dois, às vezes tem um, às vezes não tem nenhum, mas pelo menos dois números que a gente chama de x' e x', né? Em que esses números servem para quê? Serve para quando você colocar aqui, essa conta inteira dá zero. Ok? O resultado só pode ser zero, não é isso? O resultado da equação. Ok? Tanto que esses números, esses x' e x', eles são chamados de raízes da equação. O que são raízes? São esses números que, quando eu substituo, dá zero. Por exemplo, vou colocar logo um exemplo aqui. Exemplo. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Vou colocar mais 4. Não, acho que o menos 4 está de boa, porque o produto é 4. Não, já sei. É mais 3. E, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. E mais 4. De boa. Bom, veja só. Eu tenho essa equação aqui, equação normal aleatória aqui de segundo grau que eu estou colocando. E aí, suponha que eu quero saber se o número 1 é raiz. Então, o que é que eu faço? Para ele ser raiz, se no lugar do x eu colocar o 1,
toda essa conta tem que dar zero. Então, veja só. Aqui ficaria o quê? Eu vou aproximar mais. Aqui ficaria o quê? Ficaria 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos 4. Ok? Ok. Pronto. 1 ao quadrado é 1. Isso aqui dá quanto? Menos Menos 3. 3, né? Isso, perfeito. Menos 3 vezes 1, menos 3. Isso. E aqui menos 4. Ó, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Opa! Tinha que dar zero. Então, esse 1 aqui, ó, não é raiz. Bora testar outro número, sei lá. Vou testar, deixa eu copiar aqui, para ele aparecer. Vou testar com o menos 1. Um exemplo aqui. Então, se o x for igual a menos 1, quero ver o que é que vai acontecer aqui. Então, ó, no lugar do x eu vou botar menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, menos 4. E aí vai. Menos 1 ao quadrado dá 1, né? Positivo. Não é isso? Isso. Perfeito, perfeito. Menos 3 vezes menos 1. Ó, menos com menos dá mais. 3 vezes 1 dá 3. E repete o menos 4. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 4, 0. Opa! Descobri um número que quando eu coloco no lugar do x, essa equação toda deu zero. Então, se esse número fez isso, esse número aqui, o menos 1, é raiz dessa equação. E aquela parte de que tem delta, acho que b ao quadrado, É alguma coisa isso que eu assim. ia falar agora. Eu ia falar isso aqui agora. Menos 1 é raiz da equação. Que equação? X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Beleza. Aí veja só. A gente não tem tempo de ficar testando o número de um em um até descobrir qual desses números vai dar zero. Certo? Porque vai demorar muito. Então, o que é que a gente pode fazer? Existe uma maneira que todo mundo conhece, certo? De se resolver uma equação de segundo grau, já descobrindo esses números aí, ok? Então, eu vou pegar esse cara e colocar aqui, só para ficar melhor. Pronto. Então, eu tenho ele aqui, ok? Esse, só para relembrar, né, gente? Vocês já viram isso, né? Esse A, esse B e esse C são chamados de coeficientes, não é isso? São os nossos coeficientes. E é através deles que a gente vai conseguir descobrir quais são as raízes de todas as equações, desculpa, do segundo grau. Beleza? Bom, então veja lá. Como é que a gente faz isso mesmo? A gente vai utilizar a fórmula quadrática. Por favor, não digam fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara. Fórmula quadrática. Que é como? Primeiro eu calculo delta, né? Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois você calculou delta, esse delta vai entrar na segunda conta, ó, que é o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Aí estão as benditas fórmulas quadráticas. Então, por exemplo, se eu fosse, claro, eu descobri que o menos 1 faz essa conta aqui virar zero. Então, o menos 1 é uma raiz. Se eu soubesse, o que é que eu faria? Eu pegaria um exemplo, né? Vou pegar um exemplo prático aqui. Eu pegaria essa mesma equação, ó, x ao Ah, quadrado. desculpa atrapalhar, mas quando o senhor fala raiz, é raiz assim, que é o número principal, não é isso? Como assim, número principal? Ou é raiz assim, ó, da radiação?
Ah, não, não, de raiz quadrada, não, não. É só um nome que é comum aos dois, mas quer dizer coisas diferentes. A resposta da equação é chamada de raiz. É o que faz a Ah, equação virar zero. É só o nomezinho que o pessoal colocou. Beleza? Não quer dizer que. Tá. Aí, veja só. Se eu for comparar isso aqui, ó. Esse cara. Esse cara aqui. Pode até ser. Esse. O que, é que vai acontecer, ó? Vou colocar na mesma direção para vocês verem, ó. Olha aqui. Esse de cima e esse de baixo. Bora comparar. Você tem que. O A vale quanto aqui? O B vale quanto? E o C vale quanto? Bora lá. Eu vou começar de trás para frente, ó. O C, que é o número que está sozinho, é menos 4. Vocês estão vendo aí? Ó. aqui tá sem letra. Oi? Aqui tá sem letra. Tá sem letra? Como assim? Tá aparecendo escrevendo? O A e o B, do lado tem um X, entendeu? Ah, sim, O sim, outro sim. não tem Entendi, acompanhado, entendi. não, só viu com o número. Entendi. Eu pensei que a tela tinha travado. É exatamente isso aí. O B é menos 3. Você tem que levar o sinal junto. E o A, quando não tem nenhum número, é o número um, né? Escondido. A vale um. Descobriu isso? Verificou isso? Agora dá para resolver. Certo? Porque o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, como é que fica? Ó? Delta, fazer de roxo. Delta aqui. Quem é b? Menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 1. O c é menos 4. Aí, como é que fica? Ó? Menos 3 ao quadrado dá 9, não é isso? Aqui, menos com menos vai dar mais. 4 vezes um, 4. 4 vezes 4, 16. E aí fica 9 mais 16, que dá 25. E aqui eu fico feliz, porque além de dar um número positivo, é um número que tem raiz quadrada exata. Certo? Por que é que eu Certo. fico feliz? Porque quando o delta dá um número assim, ó, você sabe que esse resultado do delta vai entrar dentro, vai ficar dentro de uma raiz aqui, ó. Então, se por exemplo você fez uma conta e deu um número negativo, sei lá, menos 12, você já sabe que aquela equação não tem resposta real. Então, por quê? Porque na hora que você colocar o menos 12 dentro da raiz, isso aqui não existe, né? Não existe a raiz quadrada de número negativo real. Então sempre tem que ser um número positivo, e aí por isso que eu disse que eu fiquei feliz. Eu vou apagar essa carinha tosca. Bom, agora a gente chega para a segunda parte da conta, que é o quê? X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí agora, isso é um 2, viu, gente? Tá parecendo um del. 2a. E agora eu faço o quê? Quem é b? B é menos 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz de delta, delta é 25, dividido por 2 vezes a. A é 1, 2 vezes 1. Até aqui, beleza? Todo mundo concorda ou se concorda? Todo mundo concorda aqui? Oi? Até aqui, beleza? Todo mundo concorda com essa montagem aqui? Sim. Sim, sim. Beleza. Aqui, menos com menos fica mais, né? Vai ficar um 3 positivo, mais ou menos. Raiz de 25 é 5, dividido por 2. Aí vocês devem lembrar, né, que esse mais ou menos vai ser um para a conta de mais, outro para a conta de menos, não é isso? Fazer aquele tal de x linhas, x das linhas, aquela pataquada toda. Aí fica assim, ó, 3 mais 5 é 8, 8 dividido por 2 dá 4. 3 menos 5 é menos 2, menos 2 dividido por 2
dá menos 1. Olha o menos 1 aí. Lembra? Não foi o menos 1 que eu consegui. Aqui, ó. Não foi o menos 1 que eu disse que era a raiz dessa equação? Aí. O outro, bem mais fácil eu descobrir quais são os números que zeram logo do que eu fazer isso tudo de um em um. Certo? Deixa eu colocar aqui. Do que eu fazer isso tudo de um em um. Fazia isso pela quarta-feira do caderno todo. Pois é, essas contas aí de Bhaskara são complicadas. Aí, bora só conferir que o 4 realmente é raiz. Então, no lugar do x, eu vou colocar 4, só para conferir mesmo. Fica 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, menos 4. Vamos lá. 4 ao quadrado é 16. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Opa. 16 menos 12. Menos 4. 16 menos 12 dá 4. 4 menos 4, 0. E voilà, como queria demonstrar. Então, realmente. Mas claro que. Para que é que serve essa fórmula? Para você não precisar tentando de um em um até descobrir qual é o número que vai dar zero. Beleza aqui? Beleza aqui, pessoal? Sim, sim. De boa. Aí, o que é que acontece? Vocês devem lembrar lá do primeiro ano. Já está chegando já no finalzinho, podem ficar tranquilas. Que o gráfico, toda função tem um gráfico. O gráfico da f polinomial do segundo grau é o que? É uma parábola. Vocês lembram disso? Que a parábola podia ficar virada para cima, virada para baixo. Lembram ou não? Ou pelo menos só lembra o nome? Lembro. Bem pouco, sim. Bem pouco, né? Pronto. Não chegou a aprofundar muito nesse assunto, não. Da parábola. Entendi, entendi. Como é que fala? Sim. Então, como é que funciona? Funciona assim, ó. O gráfico vai ser sempre no plano cartesiano, né? Então, eu tenho um plano cartesiano aqui. Plano cartesiano aqui. Aqui é x, aqui é y. E vou desenhar esse plano de novo. Então, para não ter que desenhar, eu vou só copiar e colar. Perfeito. Como é que essa parábola pode ser? Essa parábola pode ser virada para cima ou virada para baixo. Ok? Isso cai no Enem? Basicamente, o que eu vou falar depois da parábola. Mas o gráfico em si é difícil cair. É difícil cair. Já caiu, mas não é frequente. Não é tipo, todo ano cai, ou então todo ano fala disso. Não, cai, mas não é frequente. Cai de vez em quando. A gente não sabe quando é que cai. Por exemplo, tem um outro assunto de matemática chamado matrizes, vocês devem ter visto no segundo ano, ou não, talvez não deve ter dado tempo. Eu, na minha série, estou estudando agora. Pronto. Matrizes é um assunto que só caiu no Enem 2 vezes na história. E é um assunto legal, ele não é um assunto complicado. E é um assunto que envolve tecnologia, várias coisas que tem na tecnologia, até no celular de vocês aí, tá cheio de matrizes. Mas isso aí é um papo para outra, pra outra hora. Ou seja, tem alguns assuntos que a gente tem certeza que cai, e tem alguns assuntos que a gente não sabe se cai ou se não cai. Beleza? No caso, função do segundo grau, se cair, 80% de chance vai ser sobre o que eu vou falar daqui a pouco, mas que tem a ver com esse gráfico, ok? O que é que acontece? O gráfico, a parábola vai ser virada para cima. Olha só, olha o sorriso maroto. Quando o cara tá feliz, ele tá positivo. Então, quando o número que tiver junto com
Cadê, meu Deus? Quando o número estiver junto com o x ao quadrado for positivo, ou seja, quando a for maior do que zero, a positivo, a função é crescente e a parábola é virada para cima. Agora, se o cara tá lá triste, ó, o tadinho. Se o cara tá lá triste, quer dizer que ele tá negativo, tá com muita negatividade. Então, se o número que tiver junto com o x ao quadrado for negativo, a função é decrescente, decrescente. Só que aí vem o porém, certo? Deixa eu fazer isso aqui. Aqui tem um porém. Qual é o porém? Se vocês estiverem com alguma caneta na mão ou celular na mão, imagine que você está pegando o celular e jogando para cima. E você, claro, né, você vai pegar de volta. O celular sobe, para e desce de novo. Já reparou isso? Sim. Né? Qualquer coisa que você jogue para cima, ele vai, para e volta. Esse ponto de parar e voltar é como se fosse um ioiô. Você pega o ioiô, joga, o ioiô vai até lá embaixo, você consegue puxar ele de volta. Certo? Então aqui eu tenho duas situações. Quando eu jogo para cima, eu tenho uma altura limite que ele pode chegar. É a altura máxima. O maior, o mais alto possível que ele pode chegar, depois volta. O ioiô, a mesma coisa. Eu estou jogando ele para baixo, ele tem uma distância ele tem uma distância maior que pode cair ou não. Então, veja, é a mesma coisa nesses gráficos aqui. Ó. Esse gráfico aqui da esquerda, olhe como ele é. Ele desce, 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 até chegar num ponto mais baixo de todos, está vendo? Depois ele sobe, desce, depois sobe. Já esse cara daqui, ó, esse gráfico da direita é o contrário, ó. Ele sobe, 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 atinge o máximo, quer dizer, atinge um ponto mais alto de todos e desce de novo. Vocês estão vendo a diferença? Sim. Pronto. Aí o que é que acontece? É isso que o Enem cobra. O quê? É exatamente que ponto é esse e que ponto é esse. E para vocês descobrirem que ponto é esse, é muito mais simples do que calcular essa conta de Bhaskara inteira, certo? Porque aqui, esse ponto verde da esquerda, a gente chama de ponto mínimo, né? Isso porque é o mais baixo de todos. Aqui, esse da direita, a gente chama de ponto de máximo dessa função, que é o mais alto de todos. Só que todo ponto tem duas coordenadas, né? A horizontal e a vertical, o x e o y. Então, os ponto de máximo e de mínimo, máximo e mínimo derivado a zero, tem duas fórmulas para os dois. Serve para os dois. A coordenada do x desse ponto é menos b sobre 2a só. A coordenada do y desse ponto é menos delta sobre 4a. E aí, como é que aparece nas questões? Por exemplo, sei lá, o Enem ama fazer isso, né? Falar que tem uma fábrica, uma empresa de travesseiros, não, empresa de canetas. E aí, o que é que acontece? Existe uma função que expressa o custo da produção de certa quantidade de canetas. Sei lá, se a empresa fizer 10 canetas, vai custar para ela o material, a mão de obra, a energia, essas coisas, vai custar tanto. Se fizer 1.000 canetas, vai custar tanto. Se fizer 10.000 canetas, vai custar outro valor. Ou seja, existe uma função que serve para isso, se chama função custo. O Enem ama colocar questões desse tipo. E aí ele vai colocar uma função lá aleatória. Eu vou criar uma função do nada aqui, fazer um c de x
igual a, sei lá, 2x ao quadrado menos 7, mais 7x menos 30, sei lá, por exemplo. Pronto. E aí significa o quê? Que quando eu faço uma caneta, aliás, uma caneta vai dar prejuízo, né? Quando eu faço, sei lá, 10 canetas, o que é que fica? Fica 2 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 menos 30. 10 ao quadrado é 100, vezes 2 dá 200, mais 70, menos 30. Isso aqui fica o quê? R$ 240 para você produzir 10 canetas. Caneta carinha para a empresa aí. Só um exemplo, certo, gente? Ah, o que é que acontece? O que é que acontece? As questões geralmente vão te perguntar qual é, qual é, qual o custo mínimo. Ou seja, para produzir 100 canetas, eu acho que foi o quê? R$ 250. 10 canetas foram R$ 250, alguma coisa assim que eu fiz aqui agora. Ou foi 240, acho que foi 240. Então, 11 canetas já tem outro custo, 12 canetas já tem outro custo, e assim por diante. Aí ele vai te perguntar qual é o custo mínimo. Aí você vai parar para pensar, pô, como é que eu vou saber qual vai ser o valor do menor custo possível para essa empresa? Eu não tenho tempo para ficar fazendo de um em um para descobrir qual vai ser o menor valor. Então, a gente tem uma fórmula para isso, que é o quê? Entrou na questão o nome mínimo ou máximo, velho, já tenha na mente, deixa eu colocar aqui, já tenha na mente que é o seguinte, ó, se é mínimo ou máximo, ou você vai usar a fórmula do x, que é menos b sobre 2a, ou você vai usar a fórmula do y, que é menos delta sobre 4a. Desculpa. Desculpa. Na maioria das vezes, é essa daqui de baixo, porque a gente já sabe que o Enem é para complicar a vida do peão estudante. Então, essa de baixo você tem que calcular o delta, pelo menos, e aí colocar aqui no lugar. Mas eu vou dar a dica a vocês, certo? Certo? Até aqui tá beleza? Tá meio confuso? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Ah, essa fórmula X V é pro. Eu me Para esse confundi ponto aqui. de máximo ou de mínimo? Ah, pronto. Isso. Eu pulei uma parte. Eu não expliquei o que era esse V. Esse ponto de máximo e mínimo na parábola, não sei porquê, é chamado de vértice. Vou colocar aqui. Vértice da parábola. Por isso que tem x v embaixo, y v embaixo. Porque, tipo, como todo ponto tem uma coordenada, deixa eu aproximar para mostrar a vocês. Todo ponto tem uma coordenada. Se esse ponto verde estivesse aqui, ele teria uma coordenada aqui, não é isso? Ele tem uma localização. E aí, só que ele está aqui em cima, no ponto máximo aqui, ó. Então, para eu calcular a coordenada desse cara, eu utilizo essas duas fórmulas. Uma para eu saber o valor do x dele, a outra para eu saber o valor do y dele. Beleza? Mas se esse ponto não tivesse aí no centro, tivesse mais para cima ou para o lado, enfim, essa parábola iria subir de qualquer jeito ou ia permanecer no mesmo lugar? Eu entendi mais ou menos sua pergunta. Eu vou fazer aqui para ver se é o que você perguntou. Tipo assim, você está querendo me perguntar se, no caso, se esse ponto não tivesse aqui, tivesse aqui. Sim. Pronto. O que é que aconteceria com esse cara, com essa parábola? Olha só. Para esse ponto continuar sendo o ponto de máximo, ele tem que estar acompanhando a parábola. Então, nesse caso, essa parábola iria junto também. E aí o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Entendeu? Tá certo. É como se eu Entendi. tivesse esse e esse juntos, misturados, ó. A parábola para cá. Entendeu?
Pronto, Sim. eu vou colocar ele assim meio torto. Pronto, assim. Pronto, beleza. E aí, independente se a equação tem resposta ou não, você tem essas duas fórmulas para fazer, y do vértice e x do vértice. E aí eu vou dar a dica para vocês entenderem. Eu vou colocar só mais outra pergunta aqui. Vou dar dica para vocês diferenciarem e saberem qual das duas fórmulas você vai usar. Qual a quantidade. Só para encerrar a aula, mínima de canetas produzidas. Veja só. Lembra que função é um cara que depende do outro? Então, sempre esse que está com um negócio entre parênteses com x é o que sempre depende do x. Por isso que é c de x, f de x. Ou seja, quem está mandando é o x, ok? E aí, como eu falei, essa função se chama função custo. Ou seja, para eu saber qual vai ser meu custo, eu preciso saber quantas canetas eu vou fazer, eu vou produzir. Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, certo? Tem dois tipos de pergunta aqui. A pergunta de cima está assim, ó. Qual o custo mínimo? Se ele está perguntando qual é o custo mínimo, então o que você vai fazer, o que você quer saber do mínimo é esse cara, ó. Então, para isso, você teria que usar a fórmula do y ou a fórmula do x? O X? Pronto, um palpite para o x, Lady Ellen. Tem algum palpite aí? Cri, cri. Nada. Tá bom. Eu vou tentar desenhar. Ó, eu tenho aqui canetas, que é o meu x. Eu tenho aqui custo, que é o meu c de... Opa! O meu c de x. Vou aproximar para ficar melhor. Veja só. Dependendo da quantidade de canetas que eu faça, 1, 5, 10, 15, 20, 30 e vai, eu tenho custos diferentes para cada uma delas. Ok? Valores diferentes. Eu vou botar aleatório aqui. 200. Opa, 150. Sei lá. 100. 50, 25, 10. Pronto, sei lá. Um exemplo assim. Fictício. Pronto. Então, veja. O meu custo depende única e exclusivamente da quantidade de caneta. Eu quero saber qual é o custo mínimo. Se é esse cara que é o dependente, então esse cara é o Y. Agora, se eu quiser saber quantas canetas eu tenho que fazer para o meu custo ser mínimo, aí eu quero a quantidade de canetas. Então, eu vou usar o X. De novo, eu quero saber o custo mínimo, Y. Eu quero saber a quantidade que está gerando esse custo mínimo, ou seja, nesse caso, a quantidade de canetas é o X. Então, aqui, ó, eu tenho essas duas questões. O custo mínimo, eu vou ter que fazer o Y do vértice. Qual a quantidade mínima de canetas produzidas? Aí sim, o X do vértice. Ficou melhor para entender aí? Ou seja, o dependente é com Y, agora o outro é Isso. com X. Isso, perfeito, perfeito, show de bola, show de bola, show de bola. Exatamente isso aí. Dá tempo de fazer, eu vou fazer aqui. Bom, então o custo. Ah, tá. E para você calcular o do Y, primeiro você tem que saber
qual é o delta, né? Quanto é que vale delta? Bom, eu vou fazer aqui o delta rapidinho. Ou então vou fazer o seguinte. Eu vou separar esse cara e colocar aqui. Opa! Vou separar esse cara e colocar aqui. Colocar aqui. Esse cara. Esse cara. Esse cara aqui eu vou colocar. Boa. Eu vou colocar aqui. Certo? Para não ficar muito bagunçado, para ficar um pouquinho bonitinho, vou separar aqui no meio. E aí a gente vai fazer. Certo? Ele vai até aqui. Pronto. Então, eu vou calcular o y do vértice. Y do vértice aqui é menos delta sobre 4a. Então, primeiro eu vou calcular esse delta. Vou fazer de azul para diferenciar a conta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Aí aqui está a função, aqui em cima. Ó. Qual é o valor de b aqui? 7. Perfeito. Então fica 7 ao quadrado menos 4 vezes o A é 2, né? O C é menos 30. 7 ao quadrado é 49. Oh, meu Deus. Eu vou ter que colocar mais 30 aqui, depois vocês vão entender o porquê. Mais 30 aqui. Então aqui é 4 vezes 2 vezes 30. Pronto. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 30 dá 240. Menos 240. 49 menos 240 vai dar o quê? 50, 940, menos 191 é o valor do delta. Então, o que é que eu faço? Só colocar no lugar, ó. Menos o valor do delta. O delta é menos 191, dividido por 4 vezes A. A é 2, dividido por 4 vezes 2. Menos com menos dá mais. 191 dividido por 4 vezes 2 dá 8. 191 dividido por 8, não faço ideia. Dá 2 porque 2 vezes 8, 16 para 19, faltam 3. 31, isso aqui vai dar quase 24, aproximadamente. Porque 4 vezes 8 é 32, né? Estou bem preguiçoso hoje. Aqui, então, vai ser um número muito perto de R$ 24. Então, o custo mínimo dessa empresa é R$ 24, e aí você acabou a conta. Agora, para eu saber que número eu coloco no lugar do X para o custo ser 24, aí sim. Qual a quantidade mínima de canetas produzidas? Aí o que é que você faz? O X do vértice. Certo? X de V é menos B sobre A. O B é 7 positivo, né? É. Então fica menos 7 positivo, dividido por A, que é 2. Ou seja, aqui deu menos 3,5 canetas. Claro, é um número estranho, porque não tem como a gente produzir menos 3,5 canetas, mas é porque eu coloquei uma função totalmente aleatória aí, né? Então, veja, é essa parte aqui que mais cai no Enem. Ele vai te dar um problema, uma situação, e aí essa situação tem uma função para resolver. Essa função ele vai te perguntar qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo. Para isso, você vai ter que se ligar se ele quer saber o X, ou seja, o dependente ou o independente, como o Darlane falou aí. Então, depois que você fez isso, contou, marcou a alternativa, pulou de questão. Alguma dúvida aí? Para mim tá ok. Ok? Pronto. Bom, eu vou colocar, eu preciso que vocês coloquem o nome completo no chat aqui. Eu interrompi a gravação para ficar registrado. E enquanto isso, eu vou colocar esse slide no grupo da Alane de Santos Brito.
Ok.